aqueles judeus possam entender que Jesus é o Yeshua HaMashiach, Senhor, Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Visita cada judeu, Pai, visita, para que possa, Senhor, que eles possam ter um encontro, Pai amado, com Jesus, e haja mais, Pai amado, judeus, Pai amado, que sejam messiânicos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém, queridos, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. É um prazer nós podermos estar juntos essa manhã, esse domingão, glória a Deus, um sol maravilhoso. Agora deu uma fechada, mas até agora há pouco o sol estava lindo, maravilhoso, amém, queridos. O Senhor tem coisas boas para mim, para a tua vida, o Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, amém. As crianças mais pequenininhas, a pastora Márcia vai estar com elas ali, fazendo desenho, os pequenininhos abaixo de 5, é isso? É isso? Abaixo de 6 ou menos que 6, se quiser lá fora fazer uns desenhinhos com a pastora Márcia, amém, pode ir, amém, eles não estão por aqui hoje, parece, né, amém, mas sem problema, né, amém, vai vir muito ainda em nome de Jesus. Ontem nós fizemos o culto das crianças, né, que aproximadamente 1 ano nós não fazíamos o culto das crianças, foi uma grande bênção, amém, queridos. Queria parabenizar as meninas que trabalharam, os meninos que trabalharam ontem aqui, foi muito legal, viu? Parabéns às meninas, né? Miriam, Mariana aí, em especial, né? Que planejaram, depois as meninas que ajudaram, amém? Foi uma grande bênção, amém, queridos? Queria agradecer aí pela presença de todos, todos ajudaram, né? Só não gostei muito porque não teve algodão doce, né? Mas tudo bem, né? Pena, né? Estava doido para comer algodão doce. Falei assim, no final vou dar uma matada naquele algodão doce lá. Mas amém, né? Foi maravilhoso, foi uma grande bênção. Amém, queridos. Começou a sair fogo lá do negócio, né? O negócio que roda, que faz algodão doce, começou a sair um foguinho embaixo assim. Falei, não, deixa ligado que para o fogo de sair. Mas amém, amém, queridos. Hoje nós estamos com a presbítera Silvia aqui. Pode vir, querida. Amém. É um grande prazer tê-la conosco. Nós já conhecemos a presbítera há muitos anos. Ela já ministrou para nós aqui diversas vezes. Já ministrou nos acampamentos lá em Rio Claro, né? Então nós vamos tirar uma foto aqui para registrar. Amém. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração por ela. Estenda a sua mão na direção da vida dela, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a presbítera Silvia aqui, Senhor, a profeta Silvia, Senhor, ó Senhor, obrigado pela disposição dela de poder abrir mão dos compromissos com a família dela, Senhor, e estar conosco aqui pela manhã. Pai, muito obrigado por esse privilégio de tê-la conosco. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de nós podermos sentar e ouvir o Espírito Santo através da vida dela. Senhor, que Tu possa preservá-la, guardá-la, cobre ela com o Teu sangue, não só ela, mas, Pai amado, todos os bens dela, mais o marido, as crianças, guarda, preserva, Senhor, que ela possa sentir-se à vontade aqui, Senhor, porque nós estamos na casa do Pai. Desde já eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Fique à vontade. Som. A paz, queridos, muito bom estar aqui com vocês. Vocês sabem que vocês moram aqui, né? Vocês são pessoas maravilhosas, o Senhor tem nos unido, né? E a Bíblia diz que quando os irmãos estão em união, é como o orvalho que desce pelo monte. Sabe que o Monte Hermon, ele tem neve no seu topo. E quando a neve desce, ela rega toda a terra abaixo do monte. Então existe uma quantidade grande de vegetação, existe a vida.
Por isso que no Salmo o salmista diz, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Então, aonde existe união, aonde existe unidade, existe vida, existe uma quantidade enorme de infraestrutura, tudo está por conta da unidade. Amém? Eu queria que você orasse comigo, tá bom? Senhor, nós queremos agradecer. Primeiro porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. O Senhor se preocupou em nos trazer para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz no nosso lugar. Obrigado porque os nossos pecados foram perdoados. Obrigado porque nós podemos ter vida e o Senhor acrescenta uma abundância ainda maior de vida sobre nós, para que a nossa vida possa prosperar, possa frutificar, possa dar muito além do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Senhor, porque a tua abundância nos cerca. O Senhor tem nos dado, Senhor, experiências fortes, sim, mas o Senhor está conosco a cada momento, Pai. Por isso te agradecemos. Agradeço, Senhor, pela vida do Bispo Miguel, da sua família e de todo o corpo de Cristo aqui e do corpo de Cristo que está via online. Em nome de Jesus. Nós pedimos agora que o Senhor esteja selando essa transmissão, tanto aqui quanto na casa de cada um dos teus filhos, que este local seja selado, a transmissão selada em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor cele a terra, fogo, água, ar, em nome de Jesus. Também, Deus, em cada casa, onde estiver acontecendo essa retransmissão, os anjos estejam entrando e se preparando para aquilo que é o movimento que o Senhor tem agora, assim como aqui também. Que o Senhor envie os anjos necessários, adequados para este tempo, Pai. E nós pedimos agora que o Senhor cerque este prédio, Pai. Cerque este prédio com os anjos que são necessários. Em nome de Jesus, nós declaramos que estamos revestidos com a tua armadura, Pai. Nós selamos estas palavras em nome de Jesus e proibimos que o inimigo tenha acesso ou decodifique, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor retire todo o véu, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor retirou o véu, que o Senhor rasgou o véu do templo de alto a baixo, que o Senhor retira os véus dos nossos olhos. Então retira o véu, Senhor, que foi colocado em volta deste prédio, em nome de Jesus. Todo o véu que não veio do Senhor, seja retirado agora, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estabelecer, sim, a tua proteção sobre este lugar. O sol da justiça brilhando sobre este lugar. E o manto da invisibilidade do Senhor sobre este lugar. Em nome de Jesus, sobre cada vida aqui representada. Em nome de Jesus, nós retiramos o véu da dor. Nós retiramos o véu da morte, nós retiramos o véu da tristeza, nós retiramos o véu que impede o caminhar, nós retiramos agora, retiramos, em nome de Jesus, retiramos de todos os espaços da nossa vida, de todos os espaços desta igreja, os véus que impediam o enxergar do sol da justiça, nós retiramos em nome de Jesus e profetizamos, Senhor, haja luz, haja vida, haja vida, haja vida, em nome de Jesus, haja vida nos corações, haja vida no ânimo, na alma, no corpo, no espírito, em nome de Jesus, que esse espaço aqui se torne um pedaço do céu, em nome de Jesus, amém, Pai, glória a Deus, amém? Vamos nos assentar. Eu estava ouvindo a ministração da manhã, que o Senhor enviou pelo Zap, e dentro do assunto que está sendo desenvolvido hoje, eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor quer que a gente fale?
Foi interessante porque eu estava orando, pedindo ao Senhor a palavra, e automaticamente chegou no celular a sua ministração. Falei, acho que eu entendi, Senhor. E a palavra de hoje está referente ao texto do jejum, certo? Mas o tema que nós vamos descrever hoje é antes do ID, tá? Nós precisamos enxergar, dentro do propósito deste jejum, que Deus quer que nós compreendamos o que o Espírito Santo faz, o que o Espírito Santo é e por que ele é tão importante dentro dessa palavra chamada ID, certo? O texto de hoje do tema, deixa eu ver onde eu botei, do jejum, é levarmos a palavra a todo mundo, certo? É o tema do jejum de hoje. E o texto que eu quero ler com você é Atos 1, 3 a 8. Amém? Acharam? Atos 1. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que haviam reunido lhes consultavam: Senhor, será que o tempo que restaurarás o reino de Israel, será que é agora? E ele lhes afirmou: não vos compete saber nas épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos entender o que estava acontecendo naquele momento, tá? O que estava acontecendo? Deus havia enviado Jesus, certo? Jesus havia terminado o seu processo de ministério, tinha morrido, ressuscitado, estava terminando o processo aqui na terra, certo? Para depois entregar este processo para a igreja, certo? Só que ninguém sabia disso, tá? Muitas vezes quando a gente entra no reino, nós não temos ideia do que Deus tem no coração. Aqueles homens, Pedro, Tiago, João, todos os outros discípulos, os outros que andaram com Jesus, você se lembra que, quem conhece a Escritura sabe que Jesus treinou aquelas pessoas, andou com elas, amou cada pessoa intensamente, antes de entregarem um chamado para elas. Ele fez aquelas pessoas amarem o seu chamado, certo? Entenderem para que foram feitas. Ele trabalhou em todo o contexto, desde o início do seu chamado ministerial que começou, tá? 30 anos. Porque até então ele não tinha idade considerada maioridade. Então, uma pessoa que não tinha maioridade reconhecida, não tinha voz de comando, não tinha voz. Era só como se fosse uma criança. Então, não era conhecido como uma pessoa digna de confiança, certo? Se você vai
trabalhar hoje nas questões de maioridade, estão querendo fazer com que reconhecer a maioridade com 16 anos, por causa da evolução da sociedade. Naquela época, a maioridade era considerada aos 30 anos. Por isso, ele não começou o ministério antes, porque ele só seria ouvido como uma voz, que deveria ser considerada a partir dos 30 anos. E ele começou então todo o seu processo, trazendo consigo pessoas simples, como vocês conhecem na palavra. A primeira coisa que ele mostra é o poder de Deus, regado de amor, regado de consideração, regado de autoridade. Ele mostra na sua vida como é importante a presença de Deus na vida do ser humano, porque ali ele estava completamente homem, certo? Então ele vai todas as noites para o seu tempo com Deus, lá no monte. Todas as noites ele vai para o seu secreto lá no monte. E ele mostra com a sua vida como deve ser a vida de alguém que ama a Deus. Quando você fala, Senhor, eu te amo, Deus espera mais do que palavras. Deus ama as palavras, mas Ele espera atitudes que demonstrem esse amor. E as atitudes que demonstram o nosso amor têm um nome, chama-se obediência. Chama prestatividade, andar segundo aquilo que está dentro da palavra. Isso demonstra amor. Tem um trecho que diz assim: se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quisereis e vos será concedido. Então você fala, não, tudo bem, eu estou fazendo aquilo que está na palavra, então está dentro do projeto. E o Senhor fala, tá, você está me obedecendo, nós vamos caminhar junto e você vai chegar aonde eu quero. Isso vai muito além do que simplesmente uma bênção na nossa vida. Vai numa constituição, sabe? Deus precisa constituir homens e mulheres firmes, fortes, poderosos, que não vão se corromper por causa de qualquer meia dúzia de moedas, que nem o Judas. Certo? Que vão manter a unidade de espírito e o vínculo da fé. Uau! Aconteça o que acontecer. Por quê? Porque é assim que Deus é. Deus é forte. Deus é firme nas suas convicções. E nada faz com que Deus se corrompa. Por isso Ele é santo. Porque Ele não se corrompe, Ele não se vende. Certo? Ele é santo, isto é, Ele é separado de todo o pecado. Ele não tem em si constituição nenhuma que possa dizer, não, Deus se corrompeu. Deus não se corrompe. É impossível Deus se corromper, porque isso não faz parte da constituição dEle. Ele é completamente justo, completamente sábio. Por isso que Ele é Deus, né? Certo? Você o considera um Deus, no aspecto de completamente soberano, porque Ele tem todas as características de um ser completamente soberano e perfeito. Certo? A gente cantou agora, perfeito em todos os seus caminhos. Certo? Mesmo que você não entenda, mas Ele continua tendo um motivo para gerar algumas situações. E aí, aqueles homens que estavam sendo trabalhados por Jesus, eles tinham uma característica. Eles eram pessoas simples que queriam uma coisa só. Eles não queriam ganhar o mundo, eles queriam libertar Israel. Certo? Eles não sabiam nem o que era salvação. Eles só sabiam que viria um Messias, e esse Messias, que era um enviado de Deus, iria trazer, libertar o povo do seu cativeiro. Que cativeiro? Para eles o cativeiro era dos romanos, porque eram os romanos quem estava dominando toda a terra naquela época, certo?
E Jesus arrebanha aquele time, começa a caminhar com eles, ensiná-los a viver uma realidade diferente, a realidade do mundo espiritual. Eram homens simples, muitos deles simplesmente estão querendo estourar os balões ali. Muitos eram homens simples que estavam ligados diretamente à pesca, a cobrar impostos, pessoas do cotidiano, mas que começaram a ter experiências fantásticas. Sabe o que é a experiência de você expulsar um demônio e ele largar a pessoa, como no caso do endemoniado gadareno, que o homem viveu durante anos preso lá no cemitério e aterrorizando as pessoas, vivia nu e ele era o caos daquela região. E por causa de Cristo, aquele homem voltou à vida e começou a ter a sua própria vida e resolver todas as outras situações. Ele se tornou um grande evangelista, porque ele percebeu o amor que Deus tinha por ele. Um amor que fez Jesus atravessar o mar, atravessar a tempestade, chegar do outro lado da praia, ali onde eles estavam, para libertar aquele homem. E diz que naquela cidade, somente ele foi liberto. Mas quando ele disse para Jesus, eu quero te seguir, Jesus fala para ele, fica aí, você aqui é minha testemunha. Entendeu? Esse amor chegou no coração daquele homem de um jeito tão extremo, que ele valorizou tudo que Jesus tinha feito por ele. E ainda Cristo não tinha nem morrido na cruz por ele, mas tinha se importado com ele. Sabe? O segredo de ir e pregar o evangelho é quanto você se importa com a vida das pessoas. A vivência com o sobrenatural é linda, é maravilhosa, é uma delícia. Orar pelos enfermos e vê-los curados, certo? Ver as pessoas transformadas, ver as situações sendo solucionadas, tudo aquilo é lindo demais. Ressurreição de mortos, ainda não vivi isso, mas vou viver. Tudo é promessa. Nós vamos viver a excelência. Mas a pergunta é, para quê? Qual é a intenção do teu coração quando você pensa em sobrenaturalidade? Tá? O mundo prega a sobrenaturalidade como busca de poder. Sabe, guru? Por que eles querem ter uma vivência sobrenatural? Porque eles querem ter poder, ser reconhecidos, serem amados pelas pessoas, serem buscados para fazerem as coisas de alguma forma que possam ter recursos financeiros muito altos. Porque uma pessoa, quando se vê numa situação difícil, ela entrega tudo que ela tem para ver uma mudança, para resolver a situação. E aí, o que o inimigo faz? O inimigo cega a vista destas pessoas para que elas vão procurar a solução em pessoas que não têm Deus. E são amplamente iludidas. Tanto quem buscou do inimigo poder, como quem buscou a pessoa que poderia liberá-la, mas através do poder das trevas. E fica todo mundo enroscado. O sobrenatural de Deus não é para que nós sejamos vistos pelos homens. A Bíblia diz que tudo que você fizer para ser visto pelos homens, você já recebeu sua recompensa. Mas é para demonstrar o amor por essa pessoa, para que ela seja salva, ela consiga viver o que Deus tem para ela, ela saia do império das trevas e venha para o reino do Filho do amor de Deus, para que ela saiba que existe um Deus que a ama. Esses dias nós estávamos fazendo uma live, um estudo sobre o DNA e as suas implicações espirituais. E muito do que acontece dentro das várias religiões leva para dentro da casa da pessoa situações de destruição,
essa destruição vai chegando num nível intenso de traumas, de conflitos. A maioria dos pais com problemas de alcoolismo, por quê? Porque é uma droga lícita, entre aspas, que tem facilidade de acesso, e a pessoa vai para quê? Para esconder os traumas anteriores, da sua geração anterior. O seu pai, a sua mãe causaram um trauma na vida deste, e este vai querer esconder aquela dor, vai entrar no embriaguez, vai entrar nos vícios, tal, e aí ele começa a fazer a mesma destruição na vida dos filhos. E sabe aonde vai dar essa destruição? No DNA das pessoas. Porque traumas emocionais provocam marcas químicas dentro do DNA da pessoa. E aí, quando chega a próxima geração, aquele DNA está contaminado com essas marcas químicas. E vai desfigurando a constituição da pessoa. Você está me entendendo? Você está vendo o que o inimigo faz? Desde a fundação do mundo, que o inimigo engana, mata, destrói. Mas a gente ainda não tinha noção da profundidade que isso pode ter dentro da nossa vida. Sabe? Os traumas podem passar de geração a geração, através do DNA. A pessoa não precisa nem viver aquilo, ela já vai sentir a dor do que viveu o antepassado quando aquilo foi muito forte. Sabe? Glória a Deus que Jesus nos mostra como sair dessas enrascadas. Glória a Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nosso e de todos os nossos antepassados. Glória a Deus que existe libertação em todos os sentidos. Mas pensa, para que você quer poder? Para que você quer poder? Esse é o ponto 1. Então, aqueles homens queriam simplesmente libertar Israel do domínio de Roma. E aí, tudo que eles fazem, eles sempre perguntam para Jesus: Jesus, é agora? Jesus, é agora? Porque agora nós temos poder sobrenatural. Jesus liberou o poder do Espírito Santo sobre eles, e eles curavam, restauravam, mudavam a história de muitas pessoas. Então eles entenderam, é agora nós somos poderosos, conseguimos ir lá dominar as questões de Roma e tomamos posse daquilo. Qual era o mundo deles? O mundo deles era Israel. Você vê aqui, texto de Atos, Jesus tinha morrido e ressuscitado, estava ensinando todas as coisas, tal, durante 40 dias, e no versículo 6 ele diz assim: então os que se haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Está entendendo? Eles ainda não tinham compreendido qual era a missão deles. Israel era uma cidade de Deus, o plano dele era conquistar o mundo. Mas não apenas o mundo físico, era o mundo completo, todas as pessoas, trazer para o reino de Deus, tirar do império das trevas e trazer para o reino de Deus. Me diga uma coisa, como é que todas as pessoas do mundo foram parar no reino das trevas? Como é que todas as pessoas que nascem na face da terra nascem dentro do reino errado? Por causa de toda a situação lá de Adão e Eva, certo? Aquela situação foi determinante, porque eles eram a matriz, eles eram aqueles que iriam dar continuidade ao projeto de Deus. Só que eles se enganaram, se venderam, e a serpente, isto é, Satanás, conseguiu iludi-los de uma tal forma que eles acabaram rompendo com a obediência, rompendo com Deus. E aí, daquele momento em diante, todos os seres humanos que nascem estão vendidos ao pecado.
e o destino deles é o inferno junto com Satanás. Você entende o porquê precisa pregar o Evangelho? Sabe? É muito mais do que simplesmente querer encher os bancos da igreja. Que ultimamente, até com a área online, você não precisa mais encher banco de igreja. Você prega lá na casa da pessoa e ela recebe. Mas é para tirar essas pessoas do domínio das trevas. Jesus pagou o preço. Porque quando o homem pecou, Deus não se conformou em dizer, deixa para lá. Vou criar um outro mundo e deixa o homem que se vire lá com a escolha que ele fez. Não foi isso que Deus fez. Deus criou uma forma de salvação. E Ele construiu essa salvação a partir da vinda de Jesus. Certo? Depois, Ele, através de Cristo, por quê? Para pagar esse pecado que foi feito lá naquele momento de Adão e Eva, que... Você vê, não é uma coisa tão simples de resolver. Falar, puxa, mas Deus foi tão duro, só um pecadinho. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Tem coisas que aparentemente são pequenas, mas elas definem coisas. Certo? Esses dias atrás eu estava trabalhando com um rapaz. Eu trabalho com cura e libertação. E ele estava vivendo uma situação complicada. Por quê? Ele estava noivo, iria se casar, daí 2 meses. E ele trabalhava em um determinado lugar, que era um shoppingzinho, e dentro desse shopping, na loja da frente, ele se sentiu atraído pela balconista, que estava na loja da frente, da onde ele trabalhava. E a tentação foi ficando um pouco mais acelerada, e um determinado dia, ele acabou invadindo a loja e enquadrando a moça, certo? Não aconteceu nada de mais grave, foi só mesmo uma tentativa. A moça rejeitou, ele saiu fora, tudo bem. Ele sentiu uma certa culpa em relação a isso, porque ele realmente tinha errado. Ele tinha um compromisso com a outra moça, ele tinha um compromisso com Deus, ele não poderia fazer isso. Então ele foi lá confessar para a noiva dele que tinha acontecido esse tipo de coisa. Aquilo foi o suficiente para aquela moça nunca mais querer estar nem olhando para a vida do rapaz. A partir de então, desistiu-se do casamento, desistiu-se de tudo, e a vida desse rapaz começou a se tornar muito problemática, porque ele não conseguia mais nada neste sentido. Foi uma situação extremamente pesada. Para nós que ouvimos, pode ser apenas um detalhe, mas para quem tinha uma aliança com aquela pessoa, perceber que ele não foi digno de segurar a onda por causa de uma situação de tentação, enquanto estava solteiro, o que poderia acontecer depois de casado? Você entende? Nós temos uma visão muito relativa de pecado. Para nós, pecado é tudo que é muito volumoso. Matou, né? Foi lá, exterminou, fez algo que foi muito gigantesco. Nós temos uma visão muito relativa quando você pensa em corrupção. Você pensa que é só os políticos que são corruptos. Mas quantas vezes a gente não se corrompe? O que é corromper? É apodrecer. Corromper é estar relativo a apodrecimento. Quando você apodrece nas suas raízes, nas suas convicções. Isso é corromper. E Adão e Eva se corromperam. E para pagar esse nível de pecado que atingiu todo o mundo, porque, como eu disse, eles eram a matriz, só tinha uma forma. Só uma pessoa com um sangue completamente perfeito. Só um sangue de uma pessoa, isto é, a morte de uma pessoa perfeita poderia cobrir o pecado daquela situação toda.
E não tinha ninguém que nascesse sem pecado. Todos pecaram. Quem é que ia morrer? Quem é que ia se entregar para a salvação? Então Deus falou: eu vou nascer como homem, vou viver como homem e vou morrer no lugar de cada ser humano, para que eles possam voltar para o jardim. Entendeu? Voltar à comunhão com Deus, voltar a ser de Deus, poder morar eternamente com Deus, ter a mesma escolha, a opção de escolha. Você tem a mesma opção de escolha de servir a Deus e ser de Deus ou não. Por quê? Porque simplesmente Deus te dá o livre-arbítrio. Você escolhe a quem você serve. Mas a consequência vai ser da sua própria escolha. Você entende? Hoje, dentro das nações, eu vejo que tem muitas bandeiras aqui, eu sei que vocês foram para muitas nações. Existe nas nações uma escravidão enorme. Sabe? A história de cada nação está muito ligada à cultura da nação. E a cultura está ligada ao culto. A forma religiosa de se mover dentro dessas nações. Existem nações que estão escravas do diabo, prestando cultos a ele, certo? De uma forma assim terrível. Por exemplo, a Índia. A Índia tem aquela questão de achar que todos os animais são deuses. Então eles têm um templo ao deus rato. As pessoas estão morrendo de fome, enquanto os ratos estão comendo as comidas das pessoas. As pessoas estão escravas do pecado da idolatria. Elas estão escravas do pecado da feitiçaria. A Índia ainda tem outros deuses. Aquela elefanta, certo? Existe uma cultura lá de que existem castas. As castas, isto é, classes sociais, baseadas na Shiva, que é aquela elefante. Então, eles consideram que existem pessoas que nasceram para ser os pés da Shiva. Então, elas não têm direito a nada. Elas moram, não é nem na rua igual as pessoas que a gente vê aqui, que tem um abrigo. Elas moram na rua mesmo. Elas não têm abrigo nenhum, elas moram na rua. Na calçada, elas dormem na calçada. Porque, segundo a cultura de lá, elas não têm direito de nada. Existem as outras que nasceram para ser os joelhos da Shiva. Outros que o corpo, então para cada parte do corpo era alguma coisa mais importante. E aí, os que nasceram para ser a cabeça. A cabeça são os milionários. Aqueles que usam os que estão nos pés. Tudo isso está vindo do inferno. E nós precisamos entender o quê? Eu só vou conseguir amar aquela pessoa se eu tiver a visão de Deus a respeito daquela pessoa. Se eu não tiver a visão de Deus a respeito de salvação, do que está acontecendo de verdade, de quanto aquelas pessoas estão sendo destruídas e o quanto o coração de Deus chora por elas, porque Deus não está alheio a tudo isso. Deus não está alheio à situação ali de Fortaleza e daquelas regiões do Ceará, em que as pessoas vão fazer as suas visitas lá ao Padre Cícero, fazer as suas romarias. Tem umas romarias doidas, gente. As pessoas entram em cada buraco para poder fazer as suas romarias, para fazer as suas devoções. Vão nas capelas que ficam no meio das pedras, passam por meio de cavernas, tudo para ir adorar aquela imagem. Eles são escravos, estão mortos. Você entende? Eles estão destruídos. Agora faça assim. Está na minha mão. Fala. Poder. Para trazer vida para eles. O que você vai fazer com esse poder? O que você vai fazer com isso que Deus te deu?
Deus te deu a palavra que ensina a verdade. Deus te deu o Espírito Santo, por isso que ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Todas as vezes que Jesus pegava aquele time de pessoas e liberava para eles irem pregar o evangelho, falar, curar, libertar, ele soprava o Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Todas as vezes, você pode olhar no evangelho, ele fala: e ele soprou o Espírito Santo. Então, chamou aquela turminha: ó, vocês vão fazer isso, isso, e eu estou te dando poder. Esse sopro significava que era o Espírito de Deus dentro de cada um. Esse Espírito colocava o coração de Deus dentro de cada pessoa. Sabe? O coração de Deus entrava junto com o Espírito Santo. E as pessoas, e aqueles homens enxergavam o que Deus enxergava. Certo? Tinham dons proféticos, como Deus liberou para nós também. Tinham poder de curar, tinham poder de restaurar, tinham dons, tinham tudo aquilo que era necessário, todas as ferramentas necessárias. Para quê? Para ver o coração de Deus alcançando a vida daquelas pessoas. O quanto você tem se permitido deixar o coração de Deus entrar dentro de você? Quando nós gastamos tempo em oração, nós não gastamos tempo apenas pelo relacionamento com Deus, que é lindo, gostoso, maravilhoso. Nós nos identificamos com o Senhor. Você gasta tempo com Deus orando? Se você não gasta, é melhor começar. Porque você só vai sentir o que Deus sente quando Ele tiver completado todo o teu ser. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. E o que faz diferença em nós é o tesouro que Ele colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. Vamos entender uma coisa. Você tem a visão do filho pródigo? Sabe? O filho pródigo, a história dele é interessante no seguinte aspecto. Você vê 3 personagens ali principais. O próprio rapaz, que pródigo significa Gastão, tá? Que tem uma visão muito relativa do pai. Então ele acha que o pai faz dele um escravo e simplesmente ele fala: olha, pai, me dá a minha parte que eu vou curtir a vida, não gosto do seu jeito de administrar as coisas e vou fazer do meu jeito. Então ele tem a visão deturpada de um pai que não ama, certo? Existe a visão do pai, um pai que ama e por causa do amor que tem, permite que o filho vá. Porque ele poderia ter falado: ah, filho, se vira, a herança só depois que eu morrer, se vira aí, você quer ir, vai, mas se vira. Ele dá a herança, reparte, na esperança de que um dia esse filho volte, certo? E ele toda hora está orando, buscando para que aquele filho volte. Então Deus é esse pai que está interessado em trazer de volta o filho que resolveu andar com suas próprias pernas por caminhos de destruição, porque achava que o pai não era o que realmente o pai era. E o irmão do filho pródigo. A visão do irmão do filho pródigo era uma visão de justiça própria, certo? Ele também não entendia o coração do pai, porque ele trabalhava para o pai dentro da fazenda, dentro de tudo aquilo que eles faziam, ele se esforçava, mas o interesse dele era ter recursos, era não desobedecer o pai para o pai fazer tudo o que ele queria, certo? É um outro nível de interesse, justiça própria. Quando o filho pródigo, aquele rapaz, cai em si, entende quem era o pai, porque ele fala: os empregados do meu pai são melhor tratados do que eu aqui.
Então meu pai é bom. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu sei que eu fiz errado, mas o amor dele pode ser que me traga de volta e eu vou poder ficar lá. E aí ele volta. Ele entende quem é o pai. Sabe? O pai consegue passar a visão dele a respeito da vida do filho. Mas o filho, o irmão dele, não consegue entender por que de tanta misericórdia desse filho, desse pai, porque ele também não entendia o pai. E ele passa a criticar o pai e não dar atenção para todo o amor que o próprio pai já tinha liberado para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Você só consegue entender a misericórdia de Deus quando você deixa a visão de Deus entrar dentro de você e você compreende o amor de Deus pelos pródigos da vida e aí você quer fazer algo por estas pessoas. Só o Espírito de Deus pode te dar a visão de ir. O texto diz: ide. Mas antes de ir, se encha do Espírito. Antes de ir, antes de pregar, antes de fazer qualquer coisa no reino, entenda a visão de Deus. Deixa Deus entrar dentro de você e mostrar com os olhos dele aquilo que ele está vendo e que você ainda não enxergou. Deixa o amor de Deus entrar aí dentro. O amor de Deus precisa entrar e ele só vai entrar quando o Espírito Santo entrar. Porque qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade. Tudo isso é fruto do Espírito, isto é, o Espírito de Deus é Deus entrando em nós. Quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, você vai fazer com amor. Você vai se preocupar, vai chamar para si a responsabilidade, falar: aquela pessoa precisa ser salva, ela está indo para o inferno, porque o próprio texto que Jesus fala assim: ide e pregai, certo? Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Então já existe um documento no mundo espiritual dizendo que todas as pessoas que nascem na face da terra vão para o inferno, a não ser que creiam que Jesus Cristo veio, morreu pelo pecado, aceita Jesus Cristo no seu coração, certo? E faça um ato de confirmação, batizando. Isto é, uma aliança de batismo, entrar dentro das águas. Aí você nasce de novo, o Espírito de Deus vem e entra dentro do teu espírito. E aquilo que estava morto volta à vida. Porque a morte espiritual é o afastamento de Deus. E a vida eterna é conhecer a Deus, eternamente estar com Ele. Sempre, 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 sempre. Amar a Deus, não só de palavras, mas amar a Deus, de envolver-se com Ele. Sabe quando você começou a namorar? Se você não começou ainda, vai acontecer, certo? Quando você começou a namorar com a sua esposa ou com seu marido, que você ficava o tempo todo querendo conversar com ela, ou conversar com ele, gastar tempo, né? Não vê a hora que chega para... Antigamente era assim, não vejo a hora que chega o final de semana para namorar, certo? Depois que criaram o WhatsApp, então não precisa mais nada, de 5 em 5 minutos lá as mensagens. Esse envolvimento de querer estar junto vem de amor, vem de querer se relacionar, de entender a outra pessoa, de fazer parte da vida dela. Deus quer que você, noiva, que você, esposa de Cristo, que é a igreja,
se relacione com Ele nestes termos, sabe? Intimidade no coração, intimidade para conhecer a Deus, para querer fazer o que Ele quer por amor, entendendo o que Ele pode fazer. Então, quando você tem a ação do Espírito Santo dentro de você e os motivos de Deus, você vai ter a percepção correta das coisas, o poder necessário para você poder realizar aquilo, porque é o Espírito Santo que dá a palavra certa. Então você começa a falar, daqui a pouco da sua boca começa a fluir palavras que você nem pensou, elas vão saindo e elas vão alcançando o coração das pessoas, porque é o Espírito de Deus quem está falando, porque Ele está dentro de você. Você fala, mas tem duas pessoas, eu e ele? Sim, você e ele, você e o Espírito Santo. É uma parceria maravilhosa. Depois, Ele dá sentido às coisas, Ele dá a manifestação dos dons, Ele convence o pregador, que o pregador precisa pregar. Ele convence você de que qual é a função que você tem no reino. Ele te dá paz, Ele te dá alegria. Quer saber uma coisa muito interessante para você descobrir que dom é o seu? Aquilo que te completa. Quando você faz aquilo na igreja ou naquilo que é a área ministerial, aquilo te faz tão feliz, tão bem. Isso é uma manifestação para que você entenda qual é o seu chamado. Eu me sinto bem quando eu oro. Então você tem um chamado intercessório. Eu me sinto bem quando eu estou pregando, falando de Jesus para as pessoas. Eu paro no metrô e começo a querer conversar com todo mundo. Ou eu converso com alguém, eu sento do lado de alguém e já começo, bom dia, tudo bem com você? Está frio, né? Está calor? Entendeu? Você puxa a conversa e daqui a pouco ela vai na direção da onde? De Jesus. Uma vez eu falei para o Senhor assim, na época eu estava viajando constantemente, porque antes da pandemia a gente podia viajar, né? Depois ficou meio complicado. E eu pegava, sempre do aeroporto ou da rodoviária, eu pegava o Uber. E eu falava, Senhor, toda vez que eu pegar um Uber é porque o Senhor quer que eu fale de Jesus para o motorista. Então, eu ficava esperando a deixa, né? Ficava esperando o momento em que Deus ia me dar a palavra certa. Porque não é assim, você não vai chegar para o motorista e falar, então, você já leu a Bíblia hoje? Você sabe quem é Jesus? Porque o motorista, ele já deve ter ouvido essa frase milhões de vezes, com tanto cristão que sobe dentro dos carros. Mas você tem que ter a estratégia. Aí um dia eu falei, Senhor, qual é a estratégia? Em um determinado dia, eu peguei peguei um carro, e na hora que eu ia começar a falar, o Senhor falou, não fale nada, espera. Eu ia começar a falar e o Espírito Santo me desviava de falar. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, eu não estou te entendendo, Deus. Aí um dia, nesse momento, eu falei, você já foi em alguma igreja evangélica alguma vez? Porque ele sabia que eu estava indo para um evento evangélico. Aí ele falou, já fui, mas não foi a melhor experiência que eu tive, não. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, é o seguinte, eu fui numa igreja 2, 3 vezes, e numa das vezes que eu fui com um amigo, e tinha uma moça na porta com uma prancheta, e ela estava anotando de que igreja as pessoas estavam vindo, e quando eu falei que eu estava vindo, que eu era da igreja católica, essa pessoa virou para mim e falou assim, ai credo, e virou as costas e foi embora. Falei, nunca mais voltei naquela igreja. Eu entendi por que Deus falou, espera. Porque existem situações que as pessoas vivem que marcam as suas memórias e atrapalham de enxergar a verdade. Aí quando estava chegando quase no aeroporto, aí veio uma palavra profética no meu coração, uma palavra de revelação, e o Senhor falou através dessa palavra para ele. Eu falei para ele, olha, Deus está me falando que você é uma pessoa que Deus tem um propósito com os jovens e que muito em breve você vai estar trabalhando com os jovens. Aí ele olhou para mim e falou assim, já me falaram isso, vou pensar nisso. E aí eu desci do carro e fui pegar meu voo. Existe a forma
que o Espírito Santo sabe que vai mexer com aquela pessoa. Mas você só vai saber a hora certa, a palavra certa, se você estiver cheio do Espírito. Se você tentar fazer no braço da carne, você pode entrar por caminhos que não são os melhores. Sabe? Entrar em comunhão com o Espírito. Esse jejum que foi feito foi justamente para a sensibilidade espiritual. E é isso que eu estou falando para você. Para você fazer o ID, cumprir o ID, tá? Para você pregar o Evangelho a toda criatura e ser ouvido, você precisa entender como fazer isso. E o Espírito de Deus que habita em você te ensinará todas as coisas. Amém? Vamos ser mais sensíveis ao Espírito? Vamos. De que jeito? Como é que a gente consegue essa sensibilidade? Se chama comunhão. Certo? Caminhar junto. Não é só participar do culto, o culto faz parte. Mas sabe aquela hora lá que você poderia estar fazendo um tempo de adoração e você está assistindo Netflix? Ou você está assistindo os vídeos? Ou está jogando? Ou não está fazendo nada, está lá de papo pro ar, vendo quantas nuvens tem no céu. Aproveita esse tempo e fala: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Eu quero ter intimidade com a Tua palavra. Me ensina. Eu quero conhecer o Teu coração. Eu quero conhecer o Teu coração. Você precisa falar: Senhor, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Fala comigo. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Feche seus olhos agora. Deixe o Espírito Santo ir falando ao seu espírito. O Espírito Santo habita em você. Ele habita dentro do teu espírito. E ele vai te motivar a enxergar além, a esperar na estrada o filho pródigo voltando, chorando por ele, clamando por ele. Ele vai te motivar a receber esse filho pródigo com uma aliança, com um anel, com uma roupa nova e limpa e com sapatos nos pés, trocando a tua sandália suja e colocando a sandália limpa da preparação do Evangelho. Ele vai te motivar a enxergar as pessoas com os olhos dele, não olhando para os pecados que eles cometeram, mas entendendo o quanto elas são importantes para Deus e o quanto é importante para eles conhecerem a Deus, para que eles não pratiquem mais o pecado, para que eles não sejam mais escravos do diabo e para que eles participem e entrem no mesmo céu que você. Você precisa ser generoso, generoso como Cristo foi generoso com você, repartindo a glória dele com você, repartindo a glória, repartindo a honra de morar no mesmo céu que ele. Você precisa ser generoso
para cantar junto com os anjos e adorar ao Senhor, mas não ficar apenas na adoração, mas aproveitar tudo isso para trazer as milhares de pessoas que virão após você. Virão milhares de pessoas. Virão milhares de pessoas. Virão milhares de pessoas no céu. Virão milhares de pessoas. Quando chegar lá na glória, você vai ver. Você vai ver aquelas quantidades de pessoas que virão até você e vão dizer assim: muito obrigada porque eu estou aqui, porque você falou do amor de Deus para mim. Muito obrigada porque você se doou por mim, porque você deixou o coração de Deus resplandecer na sua vida, porque você não deixou limites para Deus em você, porque apesar de todas as situações você ainda quis, você ainda se entregou, você ainda foi atrás, você não parou. Obrigado. Coloca o teu coração diante do Senhor agora. Adore ao Senhor com essa música e começa a fazer dessa música a sua oração. Dai meu coração igual ao teu. Dai meu coração igual ao teu, meu mestre. Dai meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu igual, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Fique de pé agora. Você na sua casa, onde você estiver, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e declare para o Senhor o quanto Ele pertence, o quanto seu coração pertence a Ele. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça deste tempo um tempo de escolha. Você pode escolher viver dentro do reino de Deus para sempre. Pode viver baseado naquilo que Jesus já conquistou por você. Você pode ter tudo de Deus. Você pode reconhecer que você é pecador e que você precisa da salvação em Cristo e que todas as outras coisas serão colocadas às suas mãos. Porque o mesmo Deus que construiu essa terra do caos, Ele é capaz de construir na sua vida uma mudança tão radical e fazer da sua vida um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Então, se você quer receber Jesus como Senhor, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu declaro que quero receber o perdão dos meus pecados. Eu escolho Jesus Cristo e recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu não tenho nenhum outro. Rejeito todos os outros
senhores e senhoras, que um dia eu servi. Agora, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, obrigado pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por cada pessoa que fez esta oração, pedindo que o Senhor se revele a elas, Pai. Que haja salvação aonde houver este vídeo correndo, Pai. Haja salvação. Ah, Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, a tua paz, que haja a prosperidade do Senhor, e que haja, Senhor, o reconhecer de quem tu és. Revela-te, Senhor, a vida de cada um, inclusive, Senhor, a todos nós que estamos aqui. Que o Senhor se manifeste de uma forma tremenda, Pai, tremenda, sendo Deus de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Amém. Pode sentar-se. Queridos, a pastora falou algo extremamente precioso aqui, que nós devemos guardar no nosso coração, que é levar e pregar a palavra, né? E o texto de hoje que ela estava ministrando é lá em Samuel 4:1, bem no comecinho, né? Pessoal, quando a Bíblia é algo maravilhoso, né? Só o primeiro versículo, veio a palavra de Samuel a todo Israel, ou seja, Samuel pregou a palavra para todo Israel, e nós devemos pregar a palavra também em todo lugar que nós estivermos, né? Então ela falou: o que fazer antes do ID? O que fazer antes de pregar? O que fazer antes de ministrar? Queridos, nós vivemos para pregar a palavra e ministrar a palavra, né? Então, o quanto você se importa com as pessoas. Querido, você sabe que às vezes eu fico pensando, né, em imaginar que eu vou poder passar toda a minha eternidade com o Senhor, no paraíso, com o Senhor, em um local extremamente maravilhoso, a minha eternidade, em pensar que tem um povo que vai passar a eternidade queimando no inferno. Então, queridos, nós precisamos realmente nos importar com as pessoas, né? Entendeu, queridos?
que possa cair a cegueira quando você for falar. Amém? Todos nós aqui somos formadores de opinião. Você é formador de opinião, eu sou formador de opinião. Dentro do universo que você vive, você precisa levar a palavra. Queridos, olha, nós estamos vivendo um tempo extremamente complicado, os tempos, os dias são maus, e nós precisamos levar e pregar a palavra. Agora, queridos, olha, o mundo virou um grande quintal, porque nesse momento nós estamos falando com o Japão, estamos falando com o mundo todo, pessoal de Salvador, pessoal de Rio Claro, né? Então, queridos, presta bem atenção, vidas foram salvas hoje. Amém. Mas quando foi a última vez que você trouxe um visitante para a igreja? Temos o Alexandre aqui. Alexandre, seja bem-vindo, viu? Amigo do Reinaldão aqui. O Reinaldão vai dar um grande evangelista aqui, amém? O Reinaldo não é fraco não, né? Tem a vizinha do Reinaldo também ali, né? Tudo bem, querida? Você que é vizinha, você é vizinha do Reinaldo, né? Quem te falou que tinha culto hoje? A Dai ou o Reinaldo? A Daiane? A Daiane também vai ser evangelista. Olha, ó, tá vendo? Trazendo, olha, passaram na lição de casa hoje, hein? Bem? Então, queridos, sabemos, a senhora, como é que a senhora chama? Que está no fundo ali? Me ajuda aí. Joana. Ô Joana, seja bem-vinda. Eu estou ficando velho, não se preocupa não, porque eu estou ficando meio surdo. Seja bem-vinda, viu, Joana? Tem mais alguém que está nos visitando? Não, né? Então, queridos, olha, poder trazer visitante na igreja é muito legal, né? A festinha das crianças nós fizemos ontem só para o pessoal da igreja, mas quando nós abrimos, lota de criança, não é verdade? Então nós queríamos só fazer um ensaio com essa situação toda. Então, queridos, presta bem atenção. Você tem que ter no teu DNA, você tem que ter como prioridade, mas como ela disse, orientada pelo Espírito Santo para levar a palavra, pregar a palavra. Olha, queridos, nós vamos ter muita surpresa quando nós chegarmos no céu, mas muita. Sabe por quê? Porque vidas que você só passou e falou assim: Jesus te ama, hein? Glória a Deus, aceita Jesus, senão, ó, você, um dia, você vai estar lá no céu e falar: você aqui, você pregou para mim, Então, queridos, presta bem atenção. Por mais que nós vivamos aqui na terra, quem viver muito, quem viver bastante, né? Que nem a rainha Elizabeth lá, que dizem que o bicho de estimação dela é um dinossauro, né? Dizem que o bicho de estimação da rainha Elizabeth é um dinossauro. Não sei se é verdade, mas, né? Ela tem tanta idade, né? Não sei se chegou no 100 ou se está no 100 e pouco, não sei quanto tem. Mas, querido, se você viver muito, 110 anos é nada. Sabe por quê? Porque nós vamos passar a eternidade com o Deus que é vivo, todo poderoso. Amém, queridos? Imagina um lugar que você gosta. Você vai sair daqui a pouquinho, você vai olhar para o céu e vai falar: meu, o céu é lindo. Fala, o céu não é lindo? Fala, com um solzão então, solzão melhor ainda, com sol e na beira da praia, pô, mais lindo ainda, não é verdade? Com sol então na beira de um rio, como o pessoal gosta, ou de um lago, ou pescando, é maravilhoso. Agora imagina você ficar lá definitivamente, oh glória, né? Então, queridos, olha, eu tenho plena e total convicção, nós não temos esse poder de poder escolher estar lá agora, né? Mas nós podemos ter o poder de escolher para estarmos lá, porque se nós tivéssemos o poder de escolher de estar agora lá, possivelmente eu não estaria aqui e não teria ninguém para me pregar se eu estivesse aqui, porque o poder de escolher estar com Deus é algo maravilhoso. Amém, queridos? Então escolhe e leva. Vocês viram quando eu orei aqui, orei por toda a minha família, falei nome por nome, eu não desisto de ninguém. E minha sobrinha um dia ouviu, né? Acho que a Cristiane, não, a Eriquinha, ouviu eu pregando aqui, orando. Nossa, tio, só fala o nome de todo mundo, né? Eu falo o nome de todo mundo. Amém, queridos?
porque será um grande prazer, um grande privilégio poder estar diante do Senhor com toda a minha família. Amém? Às vezes tem umas apressadinhas que vão mais cedo, né? Amém? Umas apressadinhas que vão antes, né? Mas eu sei que um dia estaremos na presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, amém? Tem um envelope aí na sua cadeira para nós separarmos nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Você que está vindo pela primeira ou pela segunda vez, fique à vontade, não se preocupe. Isso é para o pessoal que já é de casa, o pessoal que está acostumado a dizimar e ofertar. Amém, queridos? Bispo, o evangelho é de graça, mas aqui o proprietário já quer aumentar esse aluguel. Você acredita num negócio desse? Em plena pandemia ele quer aumentar. Nós estamos com uma previsão para colocar um forro aqui, e isso está nos fazendo pensar, né? Entendeu? Porque depois de posto, o que eu vou fazer com o forro? Amém? Então, temos o projeto, temos que tirar um vazamento, mas estamos chegando em alguns detalhes ainda. Amém, queridos? Orem por nós, por isso, para que eu tome a decisão certa. Olha, queridos, tomar decisão é algo muito sério. Por isso que de vez em quando eu pego no pé dos pais de família. Se um pai de família toma uma decisão errada, a família toda sofre, não é verdade, pastor? Então, queridos, presta bem atenção. Para tomar uma decisão, eu preciso de sabedoria. Então, orem por mim para que eu possa tomar uma decisão certa, uma decisão correta. Amém, queridos? Para que o Senhor possa me orientar. Amém? Só queria ler um texto bíblico aqui que está, um texto que eu gosto muito. Eu tirei dele, só um minuto. Está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Amém, queridos? Talvez algum teólogo esteja me ouvindo nesse instante, ou talvez alguém extremamente espiritual, talvez mais que eu, com certeza tem. Bispo, mas esse rico aí não é rico de dinheiro, é rico de saúde. Se eu for rico de saúde, eu já sou milionário, não é verdade? Agora, se eu for rico no emocional, no espiritual, no familiar, eu sou milionário. Mas se for rico ao pé da palavra, eu posso ajudar a obra muito mais, e posso ajudar muito mais vidas. Aliás, o que eu tenho não é meu, eu sempre estou dividindo. E se existe uma coisa que eu gosto de fazer, é ajudar e dividir. Amém, queridos? Então vamos pegar esse envelope, vamos ficar de pé. Bispo, eu não vou pôr nada no envelope, preciso pegar. Pega assim mesmo, amém? Pega aí o Alexandre, né? Pega o envelope, eu quero orar por você. Fica de pé, quero orar pela tua vida financeira. Bispo, mas não vou pôr nada, não tem problema se vai pôr ou não pôr. Eu quero orar porque eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar e clamar por estas vidas. Senhor, cada um que está com esse envelope na mão, independente do que tenha dentro, Senhor, Tu os amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer na cruz por ele, amou de uma maneira intensa, poderosa. E hoje, Pai, eu quero orar por eles agora, Senhor, para que eles sejam prósperos. Quero declarar que os Teus projetos, entregue na mão do Senhor, que o mais Ele fará. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Busque o Senhor e o mais Ele fará, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar e clamar, Senhor, aqueles que são profissionais liberais, Pai, vem, libera negócio, Senhor. Senhor, aqueles que dependem de agenda, aqueles que dependem do WhatsApp, aqueles que dependem de fechar negócio, Pai amado, conversando, assinando papéis, assinando contrato, libera, abençoe. Aqueles que dependem de vendas, aqueles que têm metas para bater em vendas, Pai, em nome de Jesus Cristo, vem de encontro aos anseios, às necessidades, vem, Pai, em nome de Jesus Cristo, que não haja, Senhor,
desempregados em nosso meio, mas eles possam crescer e prosperar. Os que são, Senhor, já empregados, que possa vir aumentos, possa ouvir para o Senhor méritos, promoções, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles possam fazer a diferença, Senhor, com a prosperidade. Senhor, dê o que esse coração anseia, deseja, sonha. Vem de encontro, Pai, vem de encontro, Pai, porque eu sei que o Senhor pode dar e fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós estamos pedindo, pensando, imaginando. Quero declarar sobre a sua vida a prosperidade, para que você realmente seja um homem, uma mulher rico, rico da unção, rico da graça e rico financeiramente também, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Pode trazer o seu envelope, coloque aqui, vazio ou cheio, não se preocupe. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. As cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço Ele pagou, por livremente se entregou, por nossa redenção se deu e o céu se abriu. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. As cadeias quebrar, as cadeias quebrar. Vamos ficar de pé aqui. Cadeias quebrar. Estamos terminando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias. Estão quebrando as cadeias agora. As cadeias estão rompendo. As cadeias estão caindo por terra. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus, amém, queridos. Cadeias quebraram, cadeias romperam, cadeias caíram por terras. Amém, queridos, glória a Deus. Nós estaremos indo para Rio Claro hoje, às 19 horas, estaremos já em Rio Claro, pregando e ministrando. Hoje é dia de Santa Ceia em Rio Claro. Amém, você de Rio Claro não pode ficar fora dessa. Estaremos juntos logo mais, querendo Deus, é claro. Estaremos em Rio Claro ministrando a Santa Ceia, vai ser uma grande bênção. Pastora Dilene vai estar por lá. Oh, glória a Deus, amém, queridos. Vocês não podem ficar fora. Terça-feira nós temos uma reunião de oração aqui, está caindo mau fogo, todo mundo está orando, clamando, joelho no chão, 1h30, 2 horas aqui orando e clamando, pela live direto também. Você que está na live, que ficou todo esse tempo com a gente aí, muito obrigado, glória a Deus, que o Senhor esteja contigo todos os seus dias, amém. Mais tarde estaremos juntos novamente via Rio Claro. Levanta sua mão bem alta. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor,
Muito obrigado pelo privilégio de nós termos aqui, Senhor, a presbítera Silvia, Senhor, que nos ministrou, Senhor, a pastora Silvia que nos ministrou, pregou, Senhor, foi uma grande bênção, Senhor. Os nossos corações realmente, Senhor, precisam ferver, Senhor, precisam ser inflamados, Pai amado, para pregar e levar a palavra, Senhor, aquilo que ferve nos nossos corações, a alegria do primeiro amor, de levar a palavra. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio, muito obrigado por essa graça, por essa unção, de podermos pregar. Ainda podemos pregar, ainda podemos ouvir a voz do Espírito, ainda estamos livres para ministrar e pregar. Muito obrigado, que o Senhor possa dar uma semana para você de paz, bênção e vitória. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá debaixo dessa palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Amém, que eles aplaudam o Senhor. Amém. Tenham um excelente dia. Vão na paz, Deus abençoe vocês.